Sejam muito bem-vindos aqui com seu amigo Denis Gonçalves. No nosso Café com Cristo de hoje, nós vamos falar sobre comunicação baseada na Bíblia. Então, é muito importante a nossa comunicação baseada na Bíblia. E hoje vão ser falados aqui vamos falar de 5 versículos dentro da Bíblia que fala sobre comunicação na Palavra de Deus. Mas eu vou te pedir agora, antes que a gente entre no nosso estudo de hoje, nosso assunto de hoje, para que você venha se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu pedido de oração e apertar o sininho das notificações para que, quando tiver o novo vídeo aí, você venha assistir o nosso vídeo e venha aprender aqui sobre a Palavra de Deus e sobre como melhorar a nossa vida dentro da Palavra de Deus, sobre os ensinamentos da Bíblia. E o primeiro versículo de hoje, vou colocar na tela hoje, vou fazer diferente, eu vou colocar na tela hoje. O primeiro versículo é esse aqui, ó, Provérbios 12, versículo 18. A língua dos sábios é medicina para a alma. Esse versículo ele destaca a importância de palavras curativas e construtivas. Voltando aqui para a tela inicial, ele destaca palavras curativas e construtivas. Então, a língua dos sábios é a medicina para a alma. A medicina para a alma. A língua dos sábios é medicina para a alma. Por que esse versículo fala sobre cura e construção? Porque às vezes vão chegar pessoas em nossa vida que vai chegar com uma situação que ele está passando por dificuldade ou doença, alguma coisa, e a gente vai usar a nossa fala, a nossa comunicação para curar aquela ferida, para curar aquela situação, aquela ferida que está aberta ali. Deus vai nos usar através da boa comunicação baseada na Bíblia para trazer cura para a vida daquela pessoa. Além de trazer cura, também vai trazer construção. Vai ser uma palavra construtiva para aquela pessoa, a partir daquela fala que a gente teve, aquela comunicação que a gente teve, baseada na Bíblia, ela vai tomar um novo rumo a partir daquela fala. Então, muito importante, eu, você, meu amigo, minha amiga cristã, a gente ter uma boa comunicação baseada na Bíblia. É muito comum a gente dizer, é muito falado isso, principalmente na internet, que a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive. Isso é um fato, eu posso contar inúmeras situações, vários depoimentos e histórias de vida aqui que realmente mostra que a gente é a média das 5 pessoas que a gente anda junto, né? Então, até a nossa comunicação, a forma da gente se portar, aprender a lidar com a comunicação, isso vai dizer muito das pessoas que a gente está andando junto, das pessoas que a gente está se espelhando nelas para a gente melhorar a nossa comunicação. Então, Provérbios 12, 18 diz isso. A língua dos sábios é medicina para a alma. Vocês estão me entendendo? A língua dos sábios é medicina para a alma. Hoje eu vou chamar vocês para mudar as pessoas que vocês estão andando juntos, para que, à luz da Bíblia, vocês aprendam a se comunicar de uma forma bíblica, dentro da palavra, para que a gente venha e não venha ferir, que as nossas palavras sejam de cura, e para a gente não venha desconstruir a vida das pessoas. Então, a gente precisa construir na vida das pessoas, e através da palavra. E o segundo versículo de hoje que eu quero ler para vocês, vou colocar aqui na tela novamente, que fica em Provérbios 15, versículo 1, a resposta suave desvia o furor, mas a palavra dura desperta a ira. Esse versículo aqui enfatiza o impacto de respostas suaves e respeitosas. Presta bem atenção. Quando uma pessoa chega e ela te ataca e você revida com uma resposta com fúria, uma resposta impactante para a vida da pessoa, uma resposta de raiva,
que você não controla a sua língua e você desfere palavras ofensivas para aquela pessoa, ao invés de aquela pessoa acalmar, ficar branda, a ira dela vai suscitar, ela vai ficar pior ainda. Então, esse versículo enfatiza o impacto de respostas suaves e respeitosas. E quando você vem e fala, traz uma palavra de amor, nossa, irmão, o que está acontecendo? Eu vou orar por você, conversa comigo aqui, eu sei que parece que as coisas estão difíceis, mas o que está acontecendo? O que eu posso te ajudar? Automaticamente você vai quebrar aquela pessoa. Porque quando ela vem com uma palavra ríspida e você responde com mais rispidez, há grande chance de gerar um conflito muito grande. Então, a gente precisa entender e aprender a boa comunicação baseada na Bíblia. Denis, mas a boa comunicação é aquela pessoa que fala muito? Não. A comunicação muitas vezes pode ser o silêncio. No seu silêncio, você muitas vezes vai comunicar e vai falar muito mais do que você tivesse abrindo a boca. Então a gente precisa ter essa percepção dentro da palavra de Deus. Vou ler novamente para vocês, vou colocar na tela, para que vocês fixem esses versículos que nós estamos trazendo para vocês hoje aqui, que é esse versículo aqui, ó, Provérbios 15, versículo 1. A resposta suave desvia o furor, mas a palavra dura desperta a ira. Foi como eu disse para vocês. A resposta dura desperta a ira. Então a gente não deve despertar a ira nos nossos irmãos. A gente tem que aprender isso através da palavra, na comunicação baseada na Bíblia. E o terceiro versículo de hoje que eu vou trazer para vocês, para que o nosso vídeo de hoje não fique muito longo, eu vou adiantar um pouquinho aqui para a gente trazer o recado de Deus para vocês. O terceiro versículo diz o seguinte, que fica em Tiago 4, versículo 14. Não falem uns contra os outros, irmãos. Quem fala contra o seu irmão ou julga seu irmão, fala contra a lei e julga a lei. É um costume muito ruim a gente ficar falando pelos cotovelos e falando dos irmãos, julgando os irmãos. E aqui em Tiago 4, versículo 11, fala isso. Não falem uns contra os outros, irmãos. Quem fala contra seu irmão ou julga seu irmão, fala contra a lei e julga a lei. Por quê contra a lei? Porque Deus não quer que a gente fique julgando uns aos outros. E a gente precisa conter a nossa língua, a nossa fala e aprender a comunicação dentro da Bíblia, à luz da Bíblia. E eu quero trazer também agora, já adiantando para você, quarto versículo de hoje, que fica em Colossenses capítulo 3, versículo 16, que diz o seguinte: que a palavra de Cristo habite em vocês ricamente, ensinando e admoestando uns aos outros com sabedoria, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em seu coração para Deus. Esse versículo ele incentiva a comunicação rica em sabedoria e gratidão. Lembra que eu disse para vocês que a gente é a média das 5 pessoas que a gente anda junto? Se a gente anda junto com alguém que está falando de traição, o marido trair a esposa trair o marido, aquelas pessoas que andam na bebedice, pessoas caloteiras, todo esse tipo de gente, você, infelizmente, logo está tendo algumas atitudes, né? Que a gente fala que a gente vai pegando os cessos da pessoa, vai pegando aqueles costumes das pessoas. E assim também é para o lado do bem. Quando a gente está andando com pessoas que proferem palavra de prosperidade, de amor, de gratidão, de empatia, a gente vai se tornando como aquelas pessoas. Então, o grupo que a gente anda determina muito bem a nossa comunicação. Como que nós vamos estar comunicando? Você já viu aquela pessoa que só fica palavrão na boca dela? Que quando você começa a andar, vira e mexe, você solta um palavrão? Pois é. Eu já teve época da minha vida que eu andava com esse grupo. Falava muito palavrão, Teve uma época que eu xingava bastante.
Então, essas pessoas acabam moldando o nosso comportamento e a nossa comunicação. As pessoas olham e falam assim, nossa, mas aquele Denis tem uma boca suja, hein? Nossa, que aquele cara, pelo amor de Deus, me dá até giriza estar andando junto com ele, que é tanta palavra à toa. E assim é a nossa comunicação. As pessoas determinam muitas vezes a forma como nós vamos comunicar. Aqui no nosso escritório é muito comum, quando alguém vem fazer uma entrevista de trabalho, que vem trabalhar com a gente, e a gente pediu o Instagram da pessoa para a gente dar uma olhada para ver a comunicação da pessoa, como que ela está se portando, porque a comunicação ela não é só verbal. Como eu disse, o silêncio também determina comunicação. A forma como você se porta nos lugares também é um tipo de comunicação. A forma como você se veste também é um tipo de comunicação. Então, o comportamento em si é um tipo de comunicação. E a gente tem que estar muito atento à nossa comunicação. E a nossa comunicação baseada na Bíblia, a gente tem que parecer com Cristo. As nossas atitudes têm que parecer com Cristo. E o último versículo de hoje, tá? Que eu vou colocar para vocês aqui agora. O último versículo de hoje. Vou só mudar aqui a minha caretinha de lugar. Que é o versículo último, né? Que é o 5º versículo, que fica em Colossenses capítulo 4, versículo 6, diz o seguinte: que suas palavras sejam sempre temperadas com graça, para que vocês saibam como responder a cada um. Colossenses 4, versículo 6. Esse versículo destaca a importância de palavras temperadas com graça e sabedoria. E eu costumo falar uma coisa: inteligência é algo muito diferente de sabedoria. A sabedoria a gente adquire com o tempo, a gente adquire com os tombos que a gente leva, os erros que a gente comete, a gente adquire também lendo a palavra, lendo a Bíblia, lendo livros. Então a sabedoria a gente constrói ela com o tempo. E a inteligência já é algo que nasce em nós já temos a inteligência, que é um dom de Deus que vem na nossa vida. E a sabedoria é diferente. A gente tem que conquistar a sabedoria no decorrer dos anos, no decorrer do tempo, para que a gente aprenda a viver de uma forma melhor. Então hoje, o estudo de hoje que eu trouxe para você é comunicação baseado na Bíblia. Então a gente tem que usar a Bíblia, aprender a usar a Bíblia para a gente aprender a se comunicar. Eu sou um vendedor. Eu costumo falar que eu vendo até caixa de sapato vazia. Então a comunicação é algo muito importante. Tanto você interpretar a comunicação do outro, e você também falar e comunicar para o outro. As pessoas têm que entender o que nós estamos falando. Tem o Whitson, né, meu amigo Whitson, meu irmão, do nosso grupo de crescimento de casais, que a gente está sempre nas quinta-feiras juntos, e eu peguei um costume dele, que ele fala assim, você está entendendo? Você está entendendo? E eu comecei também, como a gente anda muito juntos, a gente está sempre nas quinta-feiras juntos, a gente conversa bastante, eu peguei esse costume do Whitson, que fala, você está entendendo? Você está entendendo? E a gente aprende sim o que as pessoas falam. Eu fiz até uma anotação aqui, Whitson, que eu vou mudar. Quando eu for perguntar para as pessoas, você está entendendo? Eu vou mudar a frase, Whitson, para tipo assim, ó, faz sentido para você, para que eu não fique te copiando, eu estou te copiando, meu amigo. Acredito que você vai até assistir esse vídeo, mas faz sentido para você isso que eu estou falando, Edson? Faz sentido? Tá entendendo? Faz sentido? Então faz sentido para você tudo que eu falei aqui hoje, essas frases aqui, esses versículos que eu disse para vocês aqui sobre a Bíblia, à luz da Bíblia, a comunicação baseada na Bíblia, se faz sentido para você, vai lá nos comentários e fala para mim, Denis, fez bastante sentido. E também já deixa seu pedido de oração. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e comentar bastante. E outra, aperta o sininho das notificações para que você receba os próximos vídeos. Vou estar todos os dias aqui trazendo um vídeo para você. Somente no sábado e domingo que eu não trago os vídeos para você. Mas durante a semana, em algum horário, na parte da tarde,
vai chegar o vídeo aí para você assistir na sua casa, tá bom? Deus abençoe você e aprenda a comunicação baseado na Bíblia.